Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, vamos continuar nosso estudo e nós vamos agora entrar no capítulo 12 de Gênesis. E nós tivemos então uma retrospectiva, vamos fazer, do capítulo 1 ao capítulo 11. Nós explicamos que isso aí é a explicação da criação dos céus e da terra, da queda do homem, da formação do homem, da queda do homem e da estrutura da humanidade, do dilúvio, da destruição desse homem e uma nova raça começa a viver na terra. Nós vimos lá a Torre de Babel e nós vimos também a questão dos descendentes de Shem, que vai vir lá de Shem e a Eber, e depois de Eber, Peleg, e depois vai sair o Terá, o Naor, o Terá, e depois o Abraão. E a partir da família de Abraão, desse Abraão, é que então Deus pinça esse homem, como pinçou também Noé, do meio do homem mau, da maldade que estava progredindo. Nós vimos que essa maldade foi cada vez piorando, né, com Caim, com Lameque, e depois no tempo de Noé, cada vez mais piorando. Deus então teve que dar um jeito ali e trazer uma justiça, né? E pereceu. Deus então promete que nunca mais vai acontecer isso com água. E depois ele no meio dessa descendência de Noé, Shem, Cam e Jafé, ele pega ali o filho de Shem e vai trazer até chegar em Abrão, que vai ser o pai dos judeus e também o pai da fé dos cristãos e dos muçulmanos também. Então, vem a partir do versículo capítulo 12, nós tivemos a aliança adâmica, a aliança noética, e agora vem uma aliança abraâmica, no caso, mais para frente Deus prometendo a Abraão que é abençoado. Mas aqui está o início ainda, e Deus então pinça do meio de uma família, de um povo, este homem. Nós vimos lá que eles moravam em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, na planície de Sinear, que depois vai ser a Babilônia no caso, em Ur dos Caldeus, e o pai dele, no caso Terá, que eu falei que eu acredito que seja essa questão do Terá ser chamado primeiro. Ele vai para cima, para o norte, para a Síria lá em cima lá, e eu creio que ele desistiu e Deus então chama o Abraão, né? O Abrão por enquanto. E a chamada dele começa aqui: ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. É interessante, então ele está dando assim, ó, você sai daqui, uma ordem. Abraão ouviu isso. É interessante porque lá no capítulo 13 nós vamos ver um problema, porque sempre eu volto a dizer para vocês que é a bendita situação da obediência. Por causa do Adão e da Eva, a desobediência trouxe todo o mal sobre o homem. Por causa da desobediência de Caim ali, que ele não quis ouvir a Deus, tomou seu próprio rumo, deu um problema seríssimo, matou o irmão, e aí começou a coisa cada vez pior. Aqui Deus fala: sai da tua terra. E Abraão vai sair realmente da terra de Harã e vai descer para a Palestina para percorrer a terra de norte a sul, ali que a terra que Deus daria a ele. Mas tem uma outra instrução aqui: da sua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Sai de lá, certo? E vai para a terra que te mostrarei. E daqui a pouco a gente vai ver o que Abraão vai fazer. Bom, vamos lá. De ti farei uma nação, uma quantidade, um povo, né? E te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Olha só, ele está prometendo a Abraão, um homem que tinha uma mulher, que depois vai saber que essa mulher é estéril, que era Sarai, e ele diz que dele ia fazer uma nação. Mas como é que ele vai fazer uma nação? Né? E que ele ia abençoar, e que ele ia engrandecer o nome de Abraão. Mas quando a promessa é feita, ela também diz no finalzinho, interessante, ó: sê tu uma bênção. Não é só você ser grande, famoso, rico e próspero e abundante e você não ser nada, não fazer nada com isso aí. Você tem que ser bênção, você tem que abençoar outros também com aquilo que você tem. Você não pode reter para você não pode ser egoísta e só você. Não se esquecendo que o texto bíblico diz que a sanguessuga tem duas filhas, que chama dá, só quer, né? Não quer dividir com os outros. O mar morto também é a mesma coisa. Recebe a água do rio Jordão, mas o mar morto não tem vida, não tem nem peixe lá, porque tão salgado. Então só recebe. Você vai receber, vou te engrandecer, vai ser nação, mas sê tu uma bênção. Bom,
Continua aqui mais aqui o chamamento de Abraão, né? Essa pinça que Deus faz e tira ele do meio da família dele. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só que interessante. Parece que quando você falava do Abraão, do Abrão no caso, ou abençoando ou amaldiçoando, era a mesma coisa se você estava falando com Deus. É como se estivesse amaldiçoando a Deus. Porque Deus, ó, aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar eles. E o que te abençoar, eu vou abençoar eles também. Né? Era ali interessante isso aqui, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra, as nações. Por que seriam benditas todas as famílias da terra? E não apenas do grupo semítico, não apenas ali do povo que seria de Israel. Porque de Abraão viria o Salvador do mundo lá na frente, que seria Jesus. E Jesus então vem da genealogia, da Toledot, de Jesus. De Abraão. Abraão vai chegar até Jesus. E Jesus retorna até Abraão. Por isso que todas as famílias da terra serão abençoadas. Por causa de Abraão. Ser uma bênção. Por causa de Jesus Cristo, que viria o Salvador do mundo. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Só que não foi como Deus ordenou ele. Até o texto aqui eu discordo um pouco. Porque Deus falou para ele o seguinte, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Sai de todo mundo, dos parentes, da família, tudo. E aqui continua o texto aqui. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara Deus? Não, o Senhor. Por quê? E Ló foi com ele. O sobrinho dele foi. Mas a ordem não foi para ele sozinho. Por que ele levou o sobrinho dele? E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele foi chamado com 75 anos. As promessas de Deus, no caso dessa questão de quantidade de nação, de descendentes, só iria acontecer 25 anos depois. 25 anos, não foi imediato. Às vezes a coisa de Deus, a gente acha que Deus fala conosco e nós achamos que as coisas é para hoje, para amanhã. Não, não é. Às vezes demora. José demorou pelo menos 17 anos, 3 a 17 anos para se cumprir aquilo que ele sonhou. O Davi, para pegar o reino de Israel, que foi prometido para ele, levou mais de 40 anos. Então, muitas vezes nós achamos que somos, eu digo crente micro-ondas, que quer as coisas para segundos, né, minutos. E de repente nós temos aí um fogão a lenha que nós temos que ter paciência de pegar a madeira e de subir um monte, pegar madeira, descer, levar para o forno e assoprar, esquentar. E só que a comida é muito mais gostosa do que um micro-ondas. Né? Então, ele não cumpriu, parece-me aqui. Abraão também era um cara meio zoado, viu? Ele tem muita coisa que ele não cumpriu daquilo que Deus falou para ele ali, ele teve os seus caminhos aí. Bom, e Ló foi com ele. Que depois, lá na frente, no capítulo 13, vai dar um problema seríssimo para Abraão. E lá na frente depois vai nascer 2 filhos de Ló com as suas filhas. Um é Moabe e o outro é Amon. Que vai ser duas nações que vão dar dor de cabeça para Israel, vão ser inimigos. Mas por quê? Não vai. Ouve o que Deus está falando. Sai do meio, sai da tua terra, meu. Do meio da tua parentela. É você sozinho. É você e Deus. Às vezes é só você e Deus e mais ninguém, viu? Bom, aí o Abraão levou a Sarai com ele, a mulher, e levou o Ló, o filho do irmão dele, todos os bens que ele tinha adquirido, e as pessoas que Deus foi acrescentando a Harã lá em Harã, a Abraão. Foi prosperando. É interessante que uma vez uma pessoa me falou mas o Zumbi tinha escravos. Pô, e o cara é Palmares, não sei o que lá. Olha, no tempo do Palmares, do Zumbi, era normal negros ter escravo. Isso, infelizmente, aconteceu. E Abraão também teve escravos. Bom, mas Abraão teve escravo também aqui, ó. Eu estou dizendo para ele. E ele não é o pai dos judeus, não é o homem que, segundo nós aprendemos que é o amigo de Deus, mas o texto não é amigo de Deus, é aquele que obedece a Deus, lá em Isaías, no caso. Ele também tinha escravos. E ele é o cara que Deus chamou. Mas na época dele, era infelizmente, como na época do Zumbi de Palmeiras, também era infelizmente, ter escravo era normal. Né? Como até hoje também tem vários escravos aí em 2020. Eu sempre falo 2021, me engano, 2020.
que tem gente que tem escravos aí, nós sabemos aí, muitas coisas aconteceram, mesmo com bolivianos que vieram para cá, que muitos coreanos escravizaram, e agora os bolivianos estão escravizando outros, e assim vai, sem a gente saber. Volta e meia a polícia estoura um lugar que está com um escravo lá. Então ele saiu com Ló, com a mulher, com os bens e também com os escravos dele. Tá certo? E ele então atravessou a terra e ele foi até Siquém, até o carvalho de Moré. É interessante que esse carvalho de Moré, ou de Manre, que alguns chamam, era um lugar de adoração de povos ali, de pessoas. E não era adoração a Deus, mas o Abraão vai para lá, para o carvalho de Moré, lá de Manre, lá. E ali ele fica ali. Né? Lá tinha uma árvore lá que o pessoal fazia as suas adorações aos outros ídolos lá. E ele vai para lá. E o versículo vai completar que nesse tempo os cananeus habitavam em terra. Né? Aí Deus aparece a Abraão ali nesse caso, e ele fala sobre a descendência de Abraão, que ainda não aconteceu, que só vai acontecer daqui a 25 anos. E ele, talvez eu estou falando aí, porque a Sara era estéril, não tinha filho, como é que era isso? Né? E ele fala para Abraão, olha, eu vou dar para você essa terra para a sua descendência. Caramba, e esse cara se acreditou, e ele levanta um altar a Deus que apareceu a ele ali. Aí o que acontece no versículo 8? É interessante. E ele vai passando dali para o monte do Oriente, de Betel, e vai armando a tenda dele, né? Vai subindo até Ai, Oriente, e depois novamente ele vai ali e edifica um altar novamente ao Senhor, e ele invoca o nome de Yahvé, né? O Abraão. Depois ele vai e desce para o Negev, para o deserto. Parece-nos que alguns estudiosos, pela questão da arqueologia, que o Negev, na época de Abraão, era habitado ali. Tinha pessoas, não era o deserto que foi. Hoje também o deserto, a maioria do deserto do Negev é plantado. Israel, com a questão de molhar a terra, fez com que o deserto, a irrigação, né, desse até flores tem lá, tá certo? E no verso 10 está interessante. São atitudes que nós tomamos, mesmo dentro da vontade de Deus, que nós tomamos, que nós não consultamos a Deus. É interessante, porque daqui teve a fome na terra, e a fome ela é normal, porque depois nós vamos ter fome no tempo também de José e Jacó, lá na terra também da Palestina, só o Egito que não. E novamente aqui o Abraão tem fome, ele desce para o Egito. Por que todo mundo desce para o Egito? E também por causa do rio Nilo, que tinha bastante água em abundância e tinha plantação. Ele desce, né, porque a fome era grande na terra. Aqui não diz que ele consultou a Deus. E não era para ele descer. Ele não era para descer para o Egito. Tanto é que depois, lá na frente, como é que fala? O Jacó tem o maior medo de que Benjamim descesse para o Egito, porque no Egito, né, era complicado, né? E nós vimos a história como é que era dos filhos de Jacó que desceram para se encontrar com José. Então, quando chega perto do Egito, parece-nos aqui que Sara tem 65 anos, mais ou menos. Agora, não sei se é porque a longevidade, porque eles morrem mais de 125 anos aí, que se ela era bonita, ela tinha 65 anos e era formosa de aparência, diz o texto. E o Abraão então chama a Sarai, o Abrão, e vai falar para ela, vamos contar uma mentirinha aí. Problema mentirinha, mentirona, é tudo mentira, né? Mas nós somos mentirosos, viu? Não é só eles não, nós também somos mentirosos. Não me diga que você não mente, porque você mente sim, né? Então, para me conservar a vida, como ele era casado com ela, e os egípcios respeitavam o casamento, então eles tinham que matar, era mais fácil eles matarem o Abraão do que tomar a mulher dele, se ela era casada. Então eles falaram, se você disser que você é minha esposa, eles vão me matar. Tudo bem que ela era minha irmã, mas ele vai e conta a história lá embaixo pro pessoal, que ela era irmã, ele mentiu. Quando os príncipes de Faraó viram a Sara, formosa aqui no caso aqui, eles foram e deixaram e contaram para o faraó, e o faraó tomou a Sara, ou Sarai, como irmã de Abraão, para sua esposa. Bom, aqui as pessoas vão dizer que Faraó não teve relações com a Sarai. Eu não vejo isso, eu acho que aqui teve sim. Vai me dizer, na questão de Abimeleque, quando acontece a mesma coisa,
com a Sara, já é Sara no caso ali. Deus, num sonho, ele avisa para Abimeleque ali, de que a Sara era a mulher do Abraão. Né? E o cara vai dizer assim, não, mas eu não sabia, ele disse que era irmã. Aí Deus fala assim, ó, por isso mesmo que eu estou te avisando, porque eu sei que você é inocente. Aqui eu não sei. A não ser que você tome como base o texto, daí lá na frente o texto babilônico, lá na frente com Esther, no caso, no tempo do Assuero, depois da morte de Nabonido e mesmo Nabucodonosor, de que a Radassa, né, que é a Esther, chegar diante do Assuero, do rei, ela tinha que se preparar pelo menos um ano, né, com essência, só a essência do corpo dela era 6 meses. Então demorava um ano para poder chegar diante do Assuero, sair do harém, quando ele chamasse ela do harém, um ano. Bom, aí vão dizer, não, aqui não diz não. Aqui o negócio acho que foi meio estranho, não sei, para mim é diferente aqui. E o Abraão então vai, por causa dessa mentira, ganha também aí, vai ganhar as coisas, vai ganhar mais escravos, tá aqui ó, vai ganhar bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Por causa da mentira dele, ele ainda sai ganhando alguma coisa. Porém, no versículo 17, porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas, são golpes que foram dados. É igual a palavra que é das pragas do Egito lá, com Moisés, são golpes que foi dado no Egito, né? Aqui foi dado golpes na casa de faraó, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. Quer dizer, as pessoas pagam, às vezes, pelo erro do cara que se diz que ser o seguidor de Deus. Ele é seguidor de Deus, ele ouviu a Yahvé, levantou o altar, obedeceu a Deus, né? E ele faz uma besteira dessa e quem paga é a casa do cara, as mulheres do cara que não tinha filho. Bom, para você ter filho, você tem que pelo menos ficar grávida e são 9 meses. Então, meu filho, eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou achando que o faraó teve caso sim com a Sarai aqui. Bom, aí o que acontece? Isso vai acontecer com Abraão, no caso de Abraão depois, e com o filho dele, o Isaac. Vai acontecer a mesma coisa. Né? Chamou, pois, o faraó Abraão e disse, que é isso que me fizeste? Que é a pergunta que é feita para Sara. Que fizeste, Sara? Desculpa, para Eva, quando a Eva tomou do fruto e deu para o Adão. Né? O Senhor pergunta para Adão, onde você está? Ele se esconde. O que você fez? E ele fala para a mulher, pô, o que você fez? É a mesma coisa aqui. O faraó também não tinha culpa, não foi maldade para o faraó. Ele achava que era irmã do Abrão. E ele chamou Abrão e dá uma chamada nele. E fala, o que é isso que você me fez? O que você me fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher? Ah, é porque eu tive medo, não sei o que e tal. Então o faraó deu ordem ao pessoal dele para não tocar na mulher. E pegou uma grande questão de dinheiro, de coisas, e deu para Abrão, para o cara ficar mais rico, mas sempre com a mentira. E ele que deveria ser um seguidor de Deus, ele que deveria ser aquele que chegasse para a pessoa, se é que nós temos moral alguma, eu creio que nós não temos moral nenhuma de repreender ninguém, de chamar ninguém a atenção, de achar que o outro está fazendo está errado. Nós não temos moral nenhuma para fazer isso. Nós não somos Deus e Deus não precisa da nossa defesa. Nós não somos paladinos nem justiceiros da verdade, porque nós somos tudo mentiroso. Então já começa por aí. Não tem eu acho interessante as pessoas que, principalmente no meio evangélico, que se converteram, a pessoa pintava e bordava lá no mundo, como diz lá no mundo, fazia o que era pior. Quando se converte, ela se torna, além de ela ser uma pessoa misericordiosa e ser bênção, como Abraão tinha que ser, ela torna-se pior, porque ela vai começar a ser julgadora, vai ser juiz, não só juiz, como vai ser também a executora do outro, do qual ela acha que é pecador, que é a mesma coisa que ela fez. Ela não tem graça, não tem misericórdia. E aqui, então, setua uma bênção. E o cara que deveria ser o exemplo, no caso, né? Não, ele vai mentir e vai prejudicar a casa do outro. Prejudicou a casa do faraó. E o faraó nem sabia, ele não tem culpa. Se Deus não intervém, olha só, interessante. Se Deus não intervém e Abraão se alegra com a questão material dele, dos camelos, das escravas, dos escravos, dos jumentos e tudo, o plano de Deus para a vida desse homem, você vê que não depende dele, depende de Deus. Deus que teve que intervir. Podia ter acabado. Então,
Cuidado, porque nós muitas vezes achamos que nós somos, Deus nos ama e nós somos mais importantes do que os outros. Não, você tem que saber o que você tem que fazer, você tem que ser o exemplo, você tem que ser aquele que ser bênção e não destruidor de lares, né? E foi chamado. E outra coisa, perceba quando é Deus falando, ó, não faça isso, ou consulte a Deus. É interessante. Se você voltar lá para o texto lá de Josué, quando eles encontram os Gebionitas, e os Gebionitas ouvem o que Israel está fazendo, destruindo as nações, eles estão perto do acampamento de Israel, numa cidade perto, mas eles vêm fingindo, eles vêm com roupa rasgada, eles vêm com pão duro, dizendo que eles vêm num lugar muito longe, e que venha até o encontro de Israel. E Josué e os juízes e os anciãos de Israel não consultaram a Deus e aceitaram eles no meio da congregação. Não mataram lá, nem destruíram, como infelizmente está acontecendo também, né? Mas depois foram ver que era tudo mentira deles. Mas eles não tomaram o conselho de Deus antes para poder saber se eles seriam bem recebidos. Tá certo? E interessante que a aliança que foi feita, a Berite de Josué e Israel com os Gibeonitas, ela levou Saul a ser repreendido, a ser até morto, porque ele não defendeu os Gibeonitas como devia defender. É interessante, hein? Porque você jurou ali, você fez o pacto, fez a Berite, fez a aliança e você não cumpriu. Aqui está sendo uma aliança que Deus está vendo a aliança que vai fazer com Abraão, escolheu esse homem, pensou esse homem de toda essa população de que seja Ur, que seja Arã, da família dele, e trouxe ele, ó, eu vou te abençoar. E quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, e você vai ser uma grande nação, você vai ser conhecido, o seu nome vai ser grande. E até hoje, depois de quase 4.000 anos, o nome de Abraão, ele é conhecido tanto para o mal como para o bem, né? Das pessoas que são preconceituosas, antissemitas e tal, como para o pessoal também, para os muçulmanos, dos judeus e dos católicos e protestantes que conhecem os cristãos, que conhecem o nome de Abraão. Mas ele não consultou, desceu para o Egito. Até então está tudo bem, adorando a Deus, levantando altares e tal, mas aqui ele vai e desce para o Egito e já faz essa besteira aqui. Então, muito cuidado, né? E aqui ele vai ser repreendido justamente por uma pessoa que nem conhecia Yahvé, que é o faraó do Egito. Que é isso que me fizeste? Né? Então, cuidado. Nós vamos ver depois, mais para frente, o capítulo 13, que vai ser aquilo que eu falei, da questão da separação de Abraão e Ló depois que sai do Egito, porque Ló também estava com ele no Egito. E os dois prosperam, e depois nós temos ali uma confusão. Por quê? Não devia ter trazido o sobrinho. Outra desobediência. Não, ali não foi nem consultar Deus. Deus já tinha dito, sai do meio da sua parentela. Então, o que Deus falar para você, você faz. Não enfeita o pavão, não. Tá bom? Depois a gente continua aqui no capítulo 13 e diante. Deus abençoe a sua vida. Que seja esse estudo uma bênção para vocês. Em nome de Jesus. Amém.